Você dá importância ao estudo das Escrituras? Paulo deu muita importância, que até formou uma escola para treinar missionários que impactou a muitos. E é sobre isso que falarei na devocional de hoje. Falamos na devocional anterior que Paulo foi a Éfeso pregar e ensinar as boas novas de Jesus. E essa viagem é o início de sua terceira viagem missionária. Lá ele encontrou 12 homens, discípulos de Apolo, que haviam aprendido acerca de Deus apenas até o Antigo Testamento e sido batizados com o batismo de João, que é o batismo de arrependimento. Então Paulo lhes ensinou sobre Jesus e estes creram nele, foram batizados e receberam o Espírito Santo pela imposição de mãos de Paulo, conforme Atos 19, de 1 a 7. Logo depois, como de costume, Paulo prega na sinagoga e encontra grande resistência. Diz a Bíblia, Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo ia na sinagoga para falar ousadamente durante 3 meses, buscando persuadir os ouvintes acerca do reino de Deus, ou seja, acerca de Jesus, o Messias, o Salvador. Ele fielmente falava da verdade da salvação em Jesus Cristo na sinagoga em Éfeso durante aquele período. Mas, como sempre, alguns membros da sinagoga começaram a resistir a Paulo, mostrando-se incrédulos, rejeitando suas palavras e até mesmo falando mal do caminho, ou seja, falando mal do cristianismo diante da multidão. Agora, devido a essas atitudes hostis, Paulo não entrou em embate, não numa discussão com aqueles judeus, mas sabiamente abriu uma escola missionária. Pensa num homem visionário. Pois é, como diz a Bíblia, versículos 9 e 10, afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isto continuou por 2 anos. Naquele tempo não havia templos cristãos, então os crentes se reuniam nas sinagogas, nas casas ou em lugares neutros. E assim Paulo fez. Saiu da sinagoga e foi para a escola de Tirano. Possivelmente usou uma sala da escola da qual Tirano era o dono ou mesmo professor. Paulo usou o tempo de descanso, como diz alguns, tempo de sexta ou dia cochilo entre os habitantes de Éfeso para se reunir com seus discípulos e ensiná-los a palavra de Deus. Esse período era de 11 horas da manhã até as 4 horas da tarde, portanto 5 horas diárias. Era o intervalo do final do período matutino e o início do período noturno. O fato de Paulo se reunir diariamente por um período de 2 anos mostra o tamanho do investimento pessoal que ele estava disposto a fazer para treinar seus discípulos. Ele sacrificou o seu tempo de descanso, porque nessa época ele voltou a trabalhar no período da manhã fazendo tendas, como diz em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 12. E fez isso por amor a Jesus, a obra missionária e seu chamado, com o intuito de instruir e preparar seus discípulos para cumprir o chamado de Deus. É interessante perceber que se Paulo se reunir por 5 horas diárias com os discípulos, 6 dias da semana, o tempo total com eles seria aproximadamente de 3.000 horas ao longo de 2 anos. Bastante, não? E Paulo trabalhou arduamente nessa missão de formar seus discípulos e imagina o nível de compromisso que ele exigia de cada um deles. Será que você estaria disposto a pagar um preço desse? Quando estudamos a vida de Paulo, é visível perceber que para ele não existe meio compromisso, não existe dar um jeitinho, comparecer um dia e faltar no outro por motivo de trabalho, cansaço, família, etc. Para ele, Jesus e chamado de Deus exige dedicação máxima, compromisso, fidelidade, obediência e lealdade. Assim como ele se dedicou integralmente de corpo e alma ao chamado que o próprio Jesus lhe fez, assim ele exige de seus discípulos. Você entraria numa escola dessa? Você seria discípulo de Paulo? Ou daria desculpas, talvez, não se achando capaz de tal compromisso? Deixa eu te dizer mais uma coisa. Você consegue imaginar o que aconteceu com esses discípulos formados pelo apóstolo Paulo? Mas não somente isso, você consegue imaginar esses discípulos treinados
e cheios do Espírito Santo, o que podem fazer? Aonde podem chegar? O que podem alcançar? Pois é, olha só, terceira coisa, eles impactaram toda a Ásia Menor. Diz a Bíblia, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Lucas conclui esse relato falando do impacto que essa escola produziu e gerou naquele primeiro século. O resultado foi explosivo. Ali ele formou pastores, evangelistas, plantadores de igrejas e mestres. E como consequência, a Ásia se tornou um dos principais centros do cristianismo. Possivelmente, as 7 igrejas mencionadas no Apocalipse foram fundadas durante esses anos, além de outras também. A implantação de igrejas do Vale de Lico, em Colosso, em Hierápolis, em Laodiceia, deve ser datada nesse período. Essas cidades não foram evangelizadas por Paulo pessoalmente, mas por seus discípulos e companheiros de ministério. A escola missionária de Paulo formou muitos discípulos, e esses discípulos foram instrumentos de Deus para a pregação do Evangelho de Jesus, tanto para os judeus como para os gregos. E creio que o modelo de formação impactado por Paulo deve servir de modelo para as escolas nas igrejas locais, como para os seminários e institutos cristãos de formação de obreiros. Que assim como Paulo, possamos nos dedicar à preparação de discípulos, bem como à expansão do reino de Deus. Espero que tenha gostado de mais desse devocional. Se gostou, dê um like logo aqui abaixo. E se quiser assistir mais devocionais como essa, assine o nosso canal ou veja um dos vídeos mostrados aqui nessa tela. Um grande abraço, que Jesus abençoe.